Vocês nunca pararam para pensar o porquê ninguém anda nas ruas aqui nos Estados Unidos? Elas estão sempre vazias? Eu sei que você pensou, porque todo mundo tem carro, então não precisa ficar andando. Mas na verdade não, pessoal, tem algo muito sério acontecendo aqui. Você pode rodar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e dificilmente você vai ver uma pessoa andando ali na rua. Ok, mas o que está acontecendo? Por que ninguém anda nas ruas? Existe uma razão específica para isso, já é de muitos anos. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar para vocês da melhor forma. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um boom gigantesco na economia dos Estados Unidos, onde aumentou a demanda pela casa própria. Naquela época, uma casa custava mais ou menos o dobro do salário anual do que as pessoas ganhavam naquela época. Hoje, uma casa custa mais de 6, 7, 8 vezes do que as pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Mas lá atrás existia um grande incentivo do governo com a propaganda do sonho americano de liberdade sobre rodas. O planejamento das cidades estavam estabelecidos em formar bairros mais afastados do centro, trazendo mais conforto e segurança. Só que esses bairros seriam interligados por rodovias e avenidas de fluxo intenso. E com todo esse cenário e essa demanda pela casa própria, deu início ao experimento chamado subúrbio. New homes are springing up by the thousands. Os subúrbios eram basicamente áreas que construíam casas em massas, mas eram casas unitárias para cada família, ocupando grande extensão de terra. E nesses subúrbios, assim como esse, existe uma estrutura maravilhosa que acredito que todos os brasileiros sonhariam. Tinha um parque como esse, uma área enorme para fazer esporte, um lugar incrível para tirar um lazer, para construir uma comunidade e melhorar a qualidade de vida. Só que o que acontece é que essas áreas estão sempre assim, vazias. A realidade é que hoje o subúrbio consiste por um mar de asfalto rodeado por casas unifamiliares. Estamos na terceira geração desse experimento que já deixou de ser experimento. E os problemas estão cada vez mais evidentes. E hoje, um dos principais problemas é o que está acontecendo com os jovens, as crianças, os adolescentes, a nova geração. Crianças e adolescentes raramente saem para brincar na rua atualmente. Há 50 anos atrás, metade das crianças e jovens iam para a escola a pé ou de bicicleta, como vemos nos filmes. Hoje, essa realidade mudou muito. A falta de independência dos jovens nos Estados Unidos é uma das razões para isso. Os subúrbios modernos, especialmente os americanos, são altamente dependentes de um carro. Você não consegue viver aqui sem um carro. Um exemplo, eu estou no subúrbio aqui agora. O mercado mais próximo está em torno de 1 hora caminhando. Como vocês podem ver, o subúrbio é meio que um circuito. Isso aqui vai fechar, então para mim chegar no mercado, eu tenho que dar a volta e por isso que leva tanto tempo e é um desafio. Você deve estar se perguntando, se tem toda essa estrutura, por que os pais não deixam as crianças ir lá no parque se divertir, brincar? E tem uma razão para isso, pessoal. As leis aqui nos Estados Unidos são muito severas em relação a deixar o seu filho sozinho na rua. Muitos pais já se complicaram na justiça, até foram presos simplesmente por deixar o seu filho ir para a escola sozinho. Como vocês podem ver, o bairro não tem ninguém na rua. Vocês nunca pararam para pensar o porquê ninguém anda nas ruas aqui nos Estados Unidos? Elas estão sempre vazias? Eu sei que você pensou, porque todo mundo tem carro, então não precisa ficar andando. Mas na verdade não, pessoal, tem algo muito sério acontecendo aqui. Você pode rodar por quilômetros, quilômetros e quilômetros e dificilmente você vai ver uma pessoa andando ali na rua. Ok, mas o que está acontecendo? Por que ninguém anda nas ruas? Existe uma razão específica para isso, já é de muitos anos. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar para vocês da melhor forma. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um boom gigantesco na economia dos Estados Unidos, onde aumentou a demanda pela casa própria. Naquela época, uma casa custava mais ou menos o dobro do salário anual do que as pessoas ganhavam naquela época. Hoje, uma casa custa mais de 6, 7, 8 vezes do que as pessoas ganham no ano aqui nos Estados Unidos. Mas lá atrás existia um grande incentivo do governo com a propaganda do sonho americano de liberdade sobre rodas. O planejamento das cidades estavam estabelecidos em formar bairros mais afastados do centro, trazendo mais conforto e segurança. Só que esses bairros seriam interligados por rodovias e avenidas de fluxo intenso. E com todo esse cenário e essa demanda pela casa própria, deu início ao experimento chamado subúrbio. New homes are springing up by the thousands.
Os subúrbios eram basicamente áreas que construíam casas em massas, mas eram casas unitárias para cada família, ocupando grande extensão de terra. E nesses subúrbios, assim como esse, existe uma estrutura maravilhosa que acredito que todos os brasileiros sonhariam. Tinha um parque como esse, uma área enorme para fazer esporte, um lugar incrível para tirar um lazer, para construir uma comunidade e melhorar a qualidade de vida. Só que o que acontece é que essas áreas estão sempre assim, ó, vazias. A realidade é que hoje o subúrbio consiste por um mar de asfalto rodeado por casas unifamiliares. Estamos na terceira geração desse experimento que já deixou de ser experimento. E os problemas estão cada vez mais evidentes. E hoje, um dos principais problemas é o que está acontecendo com os jovens, as crianças, os adolescentes, a nova geração. Crianças e adolescentes raramente saem para brincar na rua atualmente. Há 50 anos atrás, metade das crianças e jovens iam para a escola a pé ou de bicicleta, como vemos nos filmes. Hoje, essa realidade mudou muito. A falta de independência dos jovens nos Estados Unidos é uma das razões para isso. Os subúrbios modernos, especialmente os americanos, são altamente dependentes de um carro. Você não consegue viver aqui sem um carro. Um exemplo, eu estou no subúrbio aqui agora. O mercado mais próximo está em torno de 1 hora caminhando. Como vocês podem ver, ó, o subúrbio é meio que um circuito. Isso aqui vai fechar, então para mim chegar no mercado, eu tenho que dar a volta e por isso que leva tanto tempo e é um desafio. Você deve estar se perguntando, pô, se tem toda essa estrutura, por que os pais não deixam as crianças ir lá no parque se divertir, brincar? E tem uma razão para isso, pessoal. As leis aqui nos Estados Unidos são muito severas em relação a deixar o seu filho sozinho na rua. Muitos pais já se complicaram na justiça, até foram presos simplesmente por deixar o seu filho ir para a escola sozinho. Como vocês podem ver, ó, o bairro não tem ninguém na rua.